Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 653 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando nessa jornada maravilhosa pelo livro de Hebreus, né? A carta aos Hebreus. Gente, é maravilhoso, né? A gente entender que a Bíblia, ela é toda conectada, ela é perfeita, né? As conexões do Antigo com o Novo Testamento, não há como nós entendermos a profundeza, né? A profundidade das coisas que Deus tem para a gente no Novo Testamento se a gente não entender o Antigo. Né? Então, olha quantas vezes o livro de Hebreus está se referindo a Gênesis, a Êxodos, a Levíticos, a Salmos, e etc, e etc, e etc. Né? A Isaías, né? Os profetas. Então, é muito importante, né? Por isso que esse projeto ele visa a gente ter essa conexão, esse contexto, para que a gente possa entender perfeitamente. Se bem que vamos entender perfeitamente só quando estivermos assim juntinhos de Deus, né? Porque tem muita coisa que a gente não vai entender e a gente vai simplesmente se render a Deus e falar, tá bom, Deus, é assim mesmo, então beleza, vamos para frente. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vamos lá buscar aquilo que Ele revelou na sua palavra para a gente. A partir do versículo 11, aqui do capítulo 7, ele fala o seguinte: a lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Bom, vamos entender aqui. A lei que o povo de Israel recebeu, lembra quando que o povo de Israel recebeu essa lei? Lá em Êxodos, né, quando Moisés, através, né, dos milagres que Deus fez, através da vida dele, né, conseguiu que o faraó libertasse todo o povo de Israel e eles foram atravessaram o Mar Vermelho, né? Depois o faraó até se arrependeu e foi atrás deles, mas eles atravessaram o Mar Vermelho e o Mar Vermelho se fechou no exército do Egito e eles foram para o deserto. Eles foram ali para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, né? Para louvar a Deus e depois ir para a Terra Prometida, que devia durar aí uns 40 dias mais ou menos. Mas enfim, a gente sabe da história, o povo se corrompeu, né? O povo adorou aquele bezerro de ouro, né? Enquanto Moisés estava lá recebendo as leis, né, do próprio Deus. O povo não quis subir a montanha, né? Deixou, não, vai você, Moisés. Então Moisés foi e subiu a montanha Monte Sinai, né, onde eu tive o privilégio de estar lá com a minha esposa no dia do aniversário dela. Né, dia 8 de maio de 2021 estivemos lá, um dos momentos mais profundos e impactantes das nossas vidas, muito forte estar ali em cima do Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Uau, que experiência, ficou 40 dias e 40 noites ali, né? E olha que é frio, viu? É frio lá em cima, e sem comer e sem beber, mas sobrenaturalmente tendo aquelas conversas com Deus, e foi maravilhoso. Então, quando Moisés recebeu a lei, o que dizia a lei? Na lei dizia lá, eram 10 mandamentos, mas eram 614 outras leis, né, que falavam sobre vários temas, inclusive a questão do sacerdócio, né, quem deveria cuidar das coisas de Deus, né, da tenda, que inclusive Moisés recebeu todas as orientações para construir o tabernáculo, onde estaria ali a presença de Deus fortíssima ali naquele meio. Então o sacerdócio foi estabelecido e Deus, aprove a Deus, né, quis Deus que a tribo de Levi fosse escolhida para cuidar das coisas de Deus. Então é uma tribo separada. Todos os descendentes de Levi serão separados para cuidar das coisas de Deus, né? Inclusive o sacerdócio, entre outras coisas, né? Músicas, arrumação do local, cuidados especiais, né? que o tabernáculo exigia. Então, a lei se baseava, o sacerdócio, de acordo com a lei, se baseava na tribo de Levi, né? E só a tribo de Levi tinha esse direito, na verdade, essa obrigação. Ponto. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas
tivesse sido perfeito, olha que interessante aqui, se tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não na ordem de Arão. E que ele está falando aqui? Não haveria. Então Jesus, ele teria de vir da tribo de Levi. Ele deveria ser descendente de Levi. Né? Se realmente os levitas tivessem cumprido, tivesse sido perfeito o sacerdócio da tribo de Levi, dos levitas, Jesus ele teria que ter vindo da tribo de Levi. Faz sentido? Não de outra tribo, que a gente vai chegar lá. Jesus não veio da tribo de Levi. Ele fala que não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote. Quem é esse sacerdote? Jesus. Da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus ele veio da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, como está lá em Salmo 110, versículo 4. Aquele que vai ser o sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Arão, irmão de Moisés, né, tanto Arão quanto Moisés, eles eram filhos de pais que eram descendentes de Levi. Os pais de Arão e de Moisés eram da tribo de Levi. Isso está lá em Êxodo 2. Então, Arão ele foi o primeiro sumo sacerdote, ordenado por Moisés. O próprio Moisés, que também era da tribo de Levi, ordenou, ungiu, derramou um óleo de unção sobre Arão e seus filhos, para que eles fossem sacerdotes, sumo sacerdote, Arão, e também os filhos sacerdotes. Né? Então, sacerdócio, que é uma função dentro de várias outras funções importantes, né? Na tenda, no tabernáculo, no templo de Deus, era uma função especial, era uma função de suma importância, a mais importante de todas. Por isso existia o sumo ou o grande sacerdote, que no caso Arão foi o primeiro. Então, aqui ele está falando, Jesus veio na ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não na ordem do sacerdócio de Levi. Então olha o que ele fala no versículo 12, que aí vai esclarecer, que vai trazer clareza para a gente o porquê que ele está tocando tanto nesse assunto de Melquisedeque. Olha só, versículo 12, presta atenção. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Uau! Uau! Fala um uau aí comigo. Olha que esclarecedor isso. Quando muda o sacerdócio, o sacerdócio, segundo a lei, é exclusivo dos descendentes de Levi. Tá? Isso é a lei. A lei, segundo Moisés trouxe, né, de Deus, é essa. Não pode ter um sacerdote fora da tribo de Levi. Não pode ter. Não pode. Só que, o que está falando aqui? Mudou o sacerdócio. Jesus ele não veio da tribo de Levi. Ele veio da tribo da ordem de Melquisedeque. E aí fala aqui, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Uau! O que significa isso? A lei foi mudada. Uau! Nós não precisamos mais viver sob a escravidão da lei. Era uma lei que trazia benefícios, sim, lógico, mas ela teve um tempo. O tempo da lei se cumpriu. Inclusive Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. Por mais que muitos judeus e fariseus da época religiosos acusavam Jesus de não cumprir o sábado, né? Ele mesmo falava, eu sou o Senhor do sábado, eu criei o sábado, como que eu não vou cumprir o sábado? Né? Se tiver alguém morrendo, você não vai, se um boi estiver morrendo, você não vai salvar-se. Então Jesus ele veio para esclarecer, inclusive, a lei, cumprir e esclarecer, porque muitas coisas, as pessoas elas adicionavam regras e mais regras. Deus deu uma lei específica para o sábado e depois os religiosos eles começaram a colocar um monte de regrinhas, de sub-regras para a lei que Deus tinha estabelecido, que era simples. Mas o homem complica, não, você pode dar só tantos passos no sábado, você não pode carregar um animal, você não pode fazer isso, e aí você não pode, tem gente que não anda nem em elevador,
no sábado, porque é sábado. Gente, você precisa se libertar. Você precisa entender que a lei foi mudada quando Jesus veio. Hoje não vivemos mais debaixo da lei. Essa lei que foi importante. Ela foi importante antes de Jesus vir. Mas se você continua vivendo debaixo da lei, se você continua, achando que a circuncisão é importante, você precisa ser circuncidado, que você precisa cumprir o sábado, que tem aquelas regras todas de alimento. Gente, Jesus ele veio, o Espírito Santo veio para Pedro e falou, olha, não amaldiçoe aquilo que eu criei, não é essa palavra, tá? Não torne impuro aquilo que eu criei, que é puro. O que eu criei é puro, então você pode comer. Então são regras e mais regras e mais regras, que o povo de Israel viveu e tinha o seu objetivo, o motivo deles terem vivido. Eles estavam ali passando pelo deserto, eles tinham uma vida totalmente diferente que a gente tem hoje. Enfim, então, gente, nós precisamos nos libertar disso. Infelizmente, o homem tem essa tendência, de colocar regras e mais regras, e não que as regras sejam ruins, não são, mas a gente precisa viver a liberdade do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo falou, não vivemos mais sob a escravidão da lei, e sim sobre a lei da liberdade do Espírito Santo. Não uma liberdade que nos faz pecar, que nos autoriza a fazer o que a nossa carne quer que nós façamos. Não, é muito pelo contrário. O Espírito, porque Gálatas fala que existe uma luta entre carne e Espírito, a natureza humana e o Espírito. Essa luta ela só vai vencida se nós estivermos verdadeiramente vivendo na lei da liberdade, com liberdade para seguir o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Tá bom? Isso é muito, 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 muito importante, gente. Olha que importância esse versículo 12 do capítulo 7. A lei precisa ser mudada, e ela foi mudada. Olha o que diz aqui no versículo 13. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas estas coisas, tá? Lembra? Ele falou do sacerdócio, está falando de Jesus. A respeito de quem são ditas estas coisas, pertencia a outra tribo. Como eu falei aqui, não era a tribo de Levi, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. Versículo 14. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, esse é Jesus. Ele veio da tribo de Judá. Seu pai, José, era da tribo de Judá. Ele teve que ir a Belém no recenseamento, porque ele era da tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo. Continuando aqui. Quando falou a respeito de sacerdotes. Ou seja, Moisés, na lei mosaica, na lei que Moisés trouxe, não existia uma possibilidade de uma pessoa descendente da tribo de Judá ser sacerdote. Não poderia. Não poderia. Tá? Os reis de Israel, os reis de Judá, eles não eram da tribo de Levi, não podia, a tribo de Levi era separada. Lembra? Samuel, da tribo de Levi, foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, que era da tribo de Benjamim. Depois ele ungiu Davi, que era da tribo de Judá. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência, gente. Olha que lindo aqui. Tá? Existe uma mudança de lei. A lei foi mudada. Tá? Hoje vivemos debaixo da lei da graça, da lei do Espírito, da lei da liberdade. Mas, repito, não podemos usar esse argumento para sair pecando e sair fazendo toda a vontade da nossa carne. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você vai ser convencido pelo próprio Espírito Santo do pecado. E você não vai pecar mais. E quando você pecar, o Espírito Santo vai te convencer. E sabe o que vai acontecer? Como já aconteceu comigo várias vezes. Você vai se ajoelhar, você vai se arrepender, você vai chorar e falar: Pai, me perdoa porque eu sou um miserável pecador. Me ajuda, vem Espírito Santo e me ajuda. E você vai jejuar para alimentar mais o seu espírito do que a sua carne. Você vai tirar, e Deus vai te direcionar. O Espírito Santo vai te direcionar, vai te ensinar e vai te capacitar para que você consiga viver uma vida que agrade a Deus. Amém?
Tá claro isso, gente? Então é muito importante. Olha que 4 versículos poderosos a gente teve hoje. Tá bom? Muito aprendizado. Que eu e você possamos viver debaixo da direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Com a liberdade de fazer aquilo que Ele direciona a gente para fazer. Vamos sair das religiosidades, vamos sair desse ambiente de aprisionamento, né, que muitas pessoas, até na boa intenção, nos colocam. Tá? Então temos de ter esse discernimento. Tá bom? E cuidado também para você não ser uma pessoa revoltada e falar: eu não vou mais para lugar nenhum, porque todo lugar que eu vou tem regra demais, tem isso, e o LP falou que não é bem assim, a Bíblia está falando isso. Cuidado, gente. A gente tem que ter discernimento e sabedoria, tá bom? Para a gente pesar as coisas. É importante que a gente esteja em comunhão como igreja que somos nós. É importante que nós tenhamos um lugar onde nós possamos estar juntos, onde nós possamos estar ali, né, crescendo como ministério, ajudando, né, e frutificando nas nossas vidas. Amém? Muita coisa, né, gente? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esta palavra maravilhosa, pela Tua palavra que nos alimenta. Obrigado por este alimento poderoso, forte, este banquete que foram esses 4 versículos hoje. Nós te agradecemos por isso. Dá-nos um entendimento para vivermos na essência disso que nós aprendemos hoje, Pai. Que nós possamos viver, Pai, nesta liberdade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ter obedecido a Deus Pai, ter morrido naquela cruz, entregue o seu corpo, seu sangue por nós. Te recebemos, Jesus, como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje e até o próximo dia do projeto. Beijo no coração.